Olá, meu nome é Reinaldo Mora e eu sou professor de microeconomia. Hoje nós vamos discutir a aula de teoria da demanda. É uma das aulas mais importantes da microeconomia e ela reflete, na verdade, o comportamento do consumidor, né? Então, a partir dessa aula, a disciplina ela vai ficar um pouquinho mais voltada especificamente para o campo da microeconomia, né? Pois bem, vamos lá. Demanda é a quantidade, né, de produtos que compradores desejam e podem adquirir a diversos níveis de preço, né? Então, antes de mais nada, quando nós falamos em demanda, é super importante nós termos a consciência de que demanda significa procura, né? A procura por algo, né? Então, os agentes econômicos, eles demandam, eles procuram algo, bens e serviços. E nesse sentido, o preço tem uma influência muito grande na demanda, na procura por bens e serviços, além de outras variáveis que nós vamos ver aqui. Então, antes de mais nada, é importante deixar bem frisado, bem registrado, que demanda significa procura, né? Os agentes econômicos, eles vão demandar, eles vão procurar alguma coisa. Então, nesse sentido, é deixar bem claro que nós temos que pensar como consumidores, porque na lei de oferta inverte o pensamento, né? Então, nesse momento, nós somos consumidores e na lei de oferta é completamente diferente. Nós temos que pensar agora como consumidores. Então, nós temos alguns elementos que acabam influenciando, na verdade, algumas variáveis que acabam influenciando a demanda, né? Que acabam influenciando a procura. Dentre eles, nós podemos destacar o preço, a renda, gosto e preferência, preço dos bens relacionados. O preço, na verdade, na curva de demanda, na teoria da demanda, significa dizer que quanto maior o preço, menor a procura. Ou quanto menor o preço, maior será a procura, né? Então, o preço tem uma influência muito grande na curva de demanda, né? A renda também acaba influenciando a demanda, o gosto e preferência, a idade dos agentes econômicos, o sexo, a religião, a educação. Essas variáveis, de certa forma, influenciam a demanda no sentido de aumentar a demanda ou diminuir a demanda por determinados bens e serviços. Nós podemos pegar um exemplo da religião. Existem alguns bens que são voltados para artigos religiosos. Então, existe uma demanda específica para artigos religiosos. E educação, existe demanda para alguns tipos de livros, né? Alguns bens voltados para a educação. Então, são variáveis que acabam influenciando a demanda, né? Preço dos bens relacionados, né? Que são bens complementares, e bens substitutos, como vocês já viram em algumas aulas, o que são bens, né? E a gente pode, por exemplo, exemplificar um bem substituto, que seria o preço da carne vermelha em relação ao preço da carne branca. Aumentou o preço da carne vermelha, consequentemente, o consumidor, o agente econômico, os cidadãos recorrem à carne branca. E isso acaba influenciando a demanda. Então, são algumas variáveis que, de certa forma, vão impactar na curva de demanda, inclusive fazendo com que ela se desloque, a demanda agregada, para a direita ou para a esquerda, como nós vamos ver em alguns slides na frente. Ceteris paribus. É importante a gente deixar bem frisado o que significa ceteris paribus, porque ceteris paribus é utilizado bastante em economia, né? Nós vamos explicar um determinado exemplo, deixando umas variáveis importantes de lado, para explicar aquele exemplo somente. Então vejam, um exemplo de ceteris paribus.
ah, ah, vamos pegar uma loja A e a loja B, né? A loja A está vendendo um produto a R$ 10. A loja B está vendendo o mesmo produto, a R$ 7,50. Percebam que existe uma diferença de preço significativo. E eu vou perguntar para vocês, entre a loja A e a loja B, qual é o produto que vocês vão comprar? A maioria, a grande maioria, vai comprar na loja B. Né? Compra na loja B. Percebam, por quê? Porque o preço está menor. Percebam que nesse sentido, eu deixei outras variáveis de lado para explicar, de certa forma, uma situação somente. Né? Qual dos produtos vocês comprariam, na loja A ou na loja B? Então, vocês escolheram na loja B. Nós estamos utilizando aqui ceteris paribus, nós deixamos outras variáveis, como, por exemplo, qualidade do bem, o atendimento do bem, gosto e preferência do bem, para, na verdade, explicar a curva de demanda, né? Que a gente vai ver que a curva de demanda tem uma certa inclinação e a gente, para explicar essa inclinação, nós utilizamos ceteris paribus. Né? Um outro exemplo de ceteris paribus se nós estamos ganhando R$ 500 e passamos a ganhar R$ 1.250, nós vamos gastar mais, ok? Nesse sentido, se nós vamos gastar mais, a gente deixou outras variáveis de análise fora, né? Tem gente que não vai gastar tanto assim, tem gente que vai gastar menos e tem gente que não vai ganhar nada, não vai gastar nada, né? Então essas variáveis que a gente deixa de lado para explicar uma determinada situação é o ceteris paribus, né? A gente costuma falar que isso daí é ceteris paribus. Então, portanto, o ceteris paribus são todas as demais variáveis relevantes são consideradas constantes, né? Ficam inalteradas, com exceção das que estão sendo analisadas naquele momento. Tá certo? Vamos para o outro slide. A demanda existe uma relação inversa entre preço e quantidade, né? Portanto, a inclinação da demanda é uma inclinação negativa. É uma inclinação negativa porque quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. E quando o preço diminui, a quantidade procurada aumenta. A quantidade procurada, a quantidade demandada aumenta. Então, por isso que existe uma relação inversa e a curva ela tem uma inclinação negativa. Vamos ver melhor na curva. Embora aqui seja uma reta, né, alguns livros que vocês vão pegar, talvez esteja assim, não tem problema. É a mesma coisa, tem o mesmo significado da curva de demanda, né? O preço está aqui e a quantidade demandada está aqui, ó. O preço está lá em cima e a quantidade demandada está aqui embaixo. Se eu diminuir o preço, a quantidade demandada aumenta, né? Por que essa inclinação negativa? Justamente por isso, ó, aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. Então não tem problema que aqui é uma reta ou uma curva, e alguns livros utilizam curvas, né? O importante é que você verifique essa variação que existe no preço para uma variação que existe na quantidade demandada. Vamos ver aqui, ó. Aqui está bem mais claro, ó. Então, a inclinação da curva negativamente inclinada, a gente tem o P1, preço 1, para uma quantidade Q1, né? À medida que o preço aumenta para P2, tem um aumento no P2, a quantidade demandada cai e vai para Q2, né? Percebam que houve uma variação na quantidade também demandada à medida que o preço aumentou. Importante destacar aqui é que o preço aumenta, portanto, a quantidade diminui, né? Às vezes, a gente pega alguns exemplos de alunos com algumas dúvidas, eles falam assim, ó, mas a quantidade diminuiu e o preço aumentou. Essa relação, ela tem que ser inversa. É assim,
A gente tem que falar primeiramente, nós temos que falar primeiramente do preço e depois da quantidade, né? Ou seja, o preço subiu, portanto a quantidade demandada diminuiu, na mesma curva, né? Porque aqui, ó, o que nós estamos tendo nessa curva aqui? Nós estamos tendo uma mudança, né, na quantidade demandada. Então, nada mais, nada menos que há uma variação aqui no preço em relação à quantidade demandada. Por isso que nós estamos utilizando a mesma curva. Essa curva, em algum momento, ela vai se deslocar para a direita como para a esquerda, né? Então vai depender da situação em que nós colocarmos aí uma variável a mais para explicar um determinado fenômeno econômico, tá certo? Pois bem, para explicar a inclinação da curva, utilizando alguns números, eu peguei aqui um exemplo de consumo de sorvete, né, a um determinado preço, e a quantidade procurada em relação ao preço do sorvete. Percebam que aqui no preço zero nós temos uma quantidade demandada de 12 pessoas, 12 cidadãos comprando. À medida que o preço vai aumentando, vai para 50 centavos, diminui, né? Diminui a quantidade demandada, vai para 10. E assim sucessivamente, eu estou aumentando o preço e vai caindo a quantidade demandada, vai caindo. Até o momento em que o preço estoura lá 3 unidades de moeda, né? 3 reais, aqui nesse caso, e a quantidade demandada por este bem será de 0. Então percebam que a relação ela é inversa realmente. À medida que esse daqui aumenta, esse daqui vai diminuindo. Por isso que nós falamos que existe uma inclinação negativa e, portanto, aqui neste caso é uma relação inversa entre preço e quantidade. Para a construção do gráfico, nós utilizamos aqui neste eixo os preços, né? Aqui nós temos os preços, o preço. Nesse eixo aqui horizontal, nós temos a quantidade demandada. Então percebam que, se vocês olharem aqui na tela, né? Nós podemos perceber que há um preço zero. A um preço zero, a quantidade demandada será 12. E a um preço extremo 3, a quantidade demandada não teremos nada, né? Então vamos ver aqui o que acontece. Olha só, a um preço de 3 reais, nossa quantidade demandada será 0. Tomem bastante cuidado quando vocês forem fazer o gráfico, porque muitas pessoas acabam errando até mesmo no gráfico, né? São erros assim bem banais, bem simplesinhos, mas de certa forma, se você construir o gráfico errado, vai dar problema na construção, na inclinação da reta. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né, na confecção do gráfico. Então percebam que se o preço está R$ reais, a quantidade demandada vai ser 0, igual nós temos aqui, né? Vamos lá. O preço a R$ 2,50, a quantidade demandada será 2. Né? Então, eu tenho que mexer aqui no preço a R$ 2,50 e a quantidade demandada vai para 2. A um preço de R$ 2,00, a minha quantidade demandada aumenta e vai para 4. Então, o preço de R$ 2,00, né? Eu traço os pontos e vou até a quantidade demandada de 4 e faço o ponto de quatro quantidades demandadas. E o preço continua caindo, né? O preço continua caindo. Vai de R$ 1,50, a quantidade demandada é 6. R$ 1,50, a quantidade demandada é 6. A um preço de R$ 1,00, o sorvete vai ter uma quantidade demandada de 8 pessoas, né? Caindo mais ainda, a 50 centavos, vai aumentar ainda mais a quantidade demandada
para 10 pessoas, ou até mesmo você pode aumentar a quantidade procurada desse sorvete, né? Se aqui no primeiro momento está 1,50, você pode comprar, por exemplo, um sorvete durante o mês 6 vezes, né? À medida que o preço vai caindo, vai para um real, você pode aumentar, né, a sua quantidade procurada por sorvete, tá certo? Então, a 50 centavos, a quantidade demandada é 10, tá certo? E depois, a R$ 0, a quantidade demandada é 12. A partir do momento que nós traçamos, né, todas as linhas, interligamos preço e quantidade, agora nós podemos traçar, na verdade, a curva de demanda, né? A curva de demanda, então, ela fica com essa inclinação negativa, e nós fizemos todas as ligações, ó, preço R$ 3, quantidade 0, igual está aqui neste exemplo, né? O preço R$ 2,50, a quantidade vai aumentando. À medida que o preço vai diminuindo, a quantidade demandada vai aumentando, tá certo? Vamos passar para outro slide. Aqui é bastante interessante também que algumas variáveis acabam, de certa forma, causando uma mudança na quantidade demandada, né? O preço, como nós acabamos de ver agora, ele vai causar um movimento ao longo da curva da demanda, né? Percebam que, ó, a mudança que vai tendo no preço vai causando uma mudança ao longo da curva da demanda, né? Isso é muito importante. A renda também é uma variável bastante significativa para a gente ver o que vai acontecer com a curva de demanda, e ela acaba deslocando a curva de demanda, né? Acaba causando um deslocamento da curva de demanda, ou um deslocamento à direita ou um deslocamento à esquerda, porque a influência, né, dessa variável acaba impactando na mudança na demanda agregada, na demanda total digamos assim, da economia, né? O preço dos bens relacionados, né, também vão causar um deslocamento na curva de demanda. Os gostos e preferências, né, gosto por bens, gosto por serviços, acabam também, de certa forma, causando deslocamento. A expectativa, seja expectativa positiva, seja uma expectativa negativa, que o consumidor, que o agente econômico tem em relação à economia, né? Por exemplo, se ele estiver aqui desempregado, causa uma expectativa negativa no consumidor, no trabalhador. Então ele vai reduzir a procura na economia, né? Então, essa expectativa negativa, de certa forma, vai impactar no deslocamento da curva. A partir do momento que ele arranjar um emprego, gera uma expectativa positiva nesse agente econômico, né? Nesse cidadão, nesse trabalhador. E essa expectativa positiva vai fazer com que ele passe a comprar um pouquinho mais, né? Passe a comprar um pouquinho mais. Aí, nesse momento da compra, ele gera, na verdade, um deslocamento na curva de demanda, né? O número de compradores, né, também vai causar um deslocamento na demanda. Então, pegando o mesmo exemplo aqui da expectativa, em que nós trabalhamos com o empregado ou desempregado, se houver mais empregados na economia, né, vai causar um deslocamento na curva. Se houver mais desempregados na economia, também causa um deslocamento na curva, como nós vamos ver rapidamente aqui, esses deslocamentos, que é bem importante também, certo? Aqui percebam que são algumas variáveis determinantes para a demanda, né? A renda aqui, como nós vimos aqui no exemplo anterior, ó, vou voltar um slide aqui, ó. A renda causa um deslocamento na curva, tá certo?
Então vamos lá, a renda aqui, ó, o aumento da renda aumenta a demanda agregada. Essa demanda agregada, na verdade, é a demanda total da economia, né? Então é bem impactante essa variável na economia como um todo. E percebam que houve uma mudança na demanda, né? A curva inteira se move para a direita ou para a esquerda, que nesse exemplo que nós demos aqui, houve um aumento na renda. Se houve um aumento na renda, a curva de demanda se deslocou para a direita. Vejam só, a demanda, ela estava aqui no primeiro momento. A partir do momento em que houve um aumento na renda, as pessoas passam a comprar mais, teoricamente, né? E se aqui nós temos, nesse eixo horizontal, aqui é 0, à direita começa a aumentar, então haverá um deslocamento para a direita da curva de demanda partindo de D para D', né? Nós temos aqui uma mudança no comportamento do consumidor por conta do aumento da renda. E isso, na verdade, vai ter um impacto também nos preços. Se a demanda não for acompanhada da oferta, isso daqui pode impactar no aumento dos preços, que a gente vai ver assim sucintamente em relação à demanda. Vamos dar uma olhada aqui no outro exemplo. Aqui, ó, percebam que houve pegando o mesmo exemplo, mas houve uma diminuição da renda. E isso ocasionou, na verdade, uma retração na curva de demanda. Toda vez em que há um movimento da curva para a esquerda, nós dizemos que houve uma retração na curva de demanda. E toda vez em que há um aumento ou um deslocamento da curva de demanda para a direita, nós dizemos que houve uma expansão da curva, né? Ou seja, os consumidores passaram a comprar mais. E esse deslocamento acaba influenciando no nível de preços, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Vou construir aqui um exemplo de demanda, né, em que nós temos o preço, sem falar numericamente, né? Nós temos aqui a curva de demanda e aqui está tudo ok na economia, não está tendo problema nenhum. E a partir do momento em que aumenta o número de desempregados na economia, essa curva de demanda ela vai ter um deslocamento para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, que há um aumento de desempregados na economia, eles passarão a comprar menos por conta da expectativa negativa que foi gerada nesse consumidor. Se eles passarão a comprar menos, a curva de demanda vai ter um deslocamento para a esquerda, né? Tem um deslocamento para a esquerda. De D vai para D'. Pegando o mesmo exemplo de empregados, digamos que aumente o número de empregados na economia. Então, nós temos lá a curva de demanda, né? Preço e quantidade, curva de demanda. E a partir do momento que aumentar a quantidade de empregados na economia, gera uma expectativa positiva nesses consumidores. E a curva de demanda, portanto, vai ter um deslocamento para a direita, tem uma expansão. De D vai para D'. Houve um deslocamento. E esses deslocamentos na demanda agregada, né, na demanda agregada, causam um efeito significativo nos preços. Aqui também, nesse exemplo, ó, no exemplo A, que é onde a gente percebe que houve uma retração da demanda, nós podemos pegar um exemplo em que não é época mais de Páscoa. Não é época de Páscoa, houve uma retração na demanda, na procura por ovos de Páscoa. Aqui, no exemplo B, a demanda está aqui e é época de Páscoa. A partir do momento que é época de Páscoa,
as pessoas passam a comprar mais ovos de Páscoa. Então, nós temos um deslocamento da curva de demanda para a direita, né? Isso vai ocasionar uma influência significativa no preço, né? Vou pegar a borracha aqui. Vou apagar e agora eu vou explicar para vocês como que, na verdade, vai acabar influenciando no preço, considerando o deslocamento da demanda. Considerando o deslocamento da demanda. É por isso que, às vezes, a gente vê algumas influências, vê o preço subindo e a gente não percebe por quais motivos está subindo, né? Vamos lá. Olha só. Se aqui nós temos preço e quantidade. Aqui é a curva de demanda, com a sua inclinação negativa, né? Curva de demanda. Percebam que se houver um deslocamento para a direita da curva, foi para a direita, teve uma expansão da curva de demanda. Nesse sentido, se nós traçarmos uma outra curva aqui, que chama curva de oferta, percebam que nesse primeiro momento nós temos um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio aqui, o preço é P1 e aqui é quantidade 1. P1, quantidade 1. A partir do momento em que as pessoas passam a comprar mais, nós temos um outro ponto de equilíbrio, né? Equilíbrio 1. Esse equilíbrio 1 aqui, esse equilíbrio 1 vai fazer com que haja um aumento no preço. Olha a diferença que houve aqui. Tem uma diferença muito grande quando a gente passa a comprar mais e acaba influenciando o preço. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é de retração, dessa retração da demanda, né? Olha só. Retração da demanda também é bastante interessante por conta de algumas variáveis que podem acontecer na economia e como acontecem, na verdade. Agora nós vamos partir, esse exemplo, vamos pegar, na verdade, a partir do ponto de equilíbrio, né? Vamos começar a partir do ponto de equilíbrio. Então nós temos o preço e temos a quantidade. Aqui nós temos a curva de demanda. E aqui a curva de oferta. Curva de oferta está aqui, oferta. Nesse momento, nós temos um pontinho aqui de equilíbrio, né? Temos um ponto de equilíbrio. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que nesse momento a economia não está tendo nenhum tipo de problema, a demanda está parada ali, não houve nenhuma mudança na demanda, todas as variáveis estão constantes e a gente não tem nenhum problema nesse sentido. Os preços estão em equilíbrio. Preços do quê? Preços, por exemplo, do feijão, né? Então o preço do feijão está equilibrado aqui, não tem problema nenhum, ele custa R$ 5,00 o quilo e a quantidade demandada é X. A partir do momento em que as pessoas passam a comprar mais feijão, essa curva de demanda vai ter um deslocamento para a direita, né? Ela vai ter uma expansão na curva. Então ela passa do ponto E aqui nós temos um novo ponto de equilíbrio que é o E1. O que aconteceu então, portanto, com o preço? O preço subiu de 5 foi para R$ 7,00 o quilo. Percebam então, portanto, quando há uma mudança, há um deslocamento na curva, igual aquele slide que nós falamos, quando há um deslocamento na curva, há um efeito no preço, tanto como sobe como desce. Então essas variáveis, elas são super importantes para a gente fazer uma análise em cima da demanda, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esses exemplos, eles estão disponibilizados para vocês, né, no conteúdo, e é bastante importante a gente contextualizar o que vai acontecer com cada um deles, porque costuma cair em prova, né?
costuma cair em prova e o aumento do preço do feijão, a diminuição do preço de um determinado bem, seja um ovo de Páscoa, né? Então acaba influenciando no preço. Vamos pegar um outro exemplo aqui, em que nós agora vamos trabalhar com a demanda, numa situação em que aqui é a curva de oferta, certo? Curva de oferta. Então aqui há um preço, há um equilíbrio no preço. Aqui em ovos de Páscoa. Então é época de Páscoa e as pessoas começaram a procurar mais ovos de Páscoa. O que acontece aí com a curva de demanda? A curva de demanda vai ter um deslocamento. Como as pessoas passaram a comprar mais ovos de Páscoa, a curva de demanda tem um deslocamento à direita, é uma expansão da curva, né? Nós temos uma expansão da curva, ó. De D vai para D', né? Tem uma expansão na curva. Neste momento em que as pessoas passaram a comprar mais ovos de Páscoa, a teoria diz que os preços tendem a subir e acabam subindo mesmo. Ó, o preço subiu de P1 foi para P2 no momento do equilíbrio 2, né? Percebam que a curva ela teve um deslocamento e foi para E2, teve um ponto de equilíbrio diferente. Passou a época de Páscoa, o que acontece com o preço, o que acontece com a demanda em relação ao deslocamento dela? As pessoas, quando passam a época de Páscoa, diminuem a procura, a demanda por ovos de Páscoa, por chocolate. Então, portanto, essa curva de demanda que estava aqui, é D', ela tem uma retração, né? Ela passa a se retrair, diminui a quantidade de procura, de demanda por ovos de Páscoa, né? E nós temos aí, na verdade, um novo ponto de equilíbrio. Então, os preços, eles podem ter uma queda, né? Acaba que estava no P2 e acaba diminuindo, vai para P1 novamente. Eles entram em equilíbrio novamente. Então, a demanda, ela tem esses deslocamentos e é importante a gente estudar esses deslocamentos por conta da variação do preço que pode ocorrer. E políticas econômicas adotadas, né, pelos governos acabam, de certa forma, impactando na demanda e impactando no deslocamento dela, né? Percebam que quando o governo utiliza uma política econômica bastante austera, né, com elevação de taxa de juros, com elevação dos impostos, deixando, na verdade, os consumidores com menos dinheiro, ele, na verdade, está fazendo com que haja uma retração na curva de demanda, que haja menos demanda, por consequência disso, redução dos preços dos bens, né? Porque há uma pressão. A teoria diz que quando a curva de demanda acaba se deslocando, né, existe uma pressão no preço, seja para a direita ou seja para a esquerda, né? Seja uma expansão para a direita ou uma retração para a esquerda. Isso acaba influenciando nos preços. É importante também a gente dar uma olhadinha naquelas variáveis, né? Naquelas variáveis que acabam influenciando na demanda, como nós vimos. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma voltadinha aqui, ó, que acaba sempre caindo em prova também. Olha só, percebam que aqui, essas variáveis, elas têm um impacto significativo na demanda, né? Seja no movimento ao longo da curva ou até mesmo no deslocamento dela. Então, o preço, vocês perceberam que vai ter uma influência ao longo da curva de demanda, né? Então, aumenta o preço, diminui a quantidade. Diminui o preço, aumenta a quantidade. A partir do momento que essas outras variáveis, né, renda, como nós vimos no exemplo, preço do bem relacionado, gostos, expectativa positiva ou expectativa negativa e número de compradores acabam influenciando o deslocamento da curva de demanda, seja para a direita, seja para a esquerda. Isso é muito importante deixar destacado.
Não esqueçam que a inclinação da curva de demanda é uma inclinação negativa, porque à medida que o preço aumenta, a quantidade diminui. Vamos dar uma olhada novamente. Isso é muito importante também. À medida que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Vamos lá. Porque surgem várias dúvidas em relação a isso, né? Vocês pegam primeiro uma análise inversa. Vocês pegam a quantidade, costuma pegar a quantidade primeiro e depois fazer a análise do preço. E que não é o correto, né? Primeiro nós falamos do preço e depois nós falamos da quantidade. Então, o preço está a P1 e a quantidade, portanto, a quantidade é Q1. Se diminuir o preço de um determinado bem, que o preço vai para P2, a quantidade procurada ao longo da curva vai para Q2. Perceberam que a variação que houve do preço significou, né, também uma variação aqui na quantidade demandada. Então, primeiro, a análise que nós temos que fazer é: aumentou o preço, diminuiu a quantidade demandada. Diminuiu o preço, aumentou a quantidade demandada. Por isso que é uma relação inversa na curva de demanda. Importante dizer também que ceteris paribus é um exemplo que os economistas dão a uma determinada situação, né? E essa situação a gente deixa umas variáveis de lado para exemplificar somente esse contexto aqui da curva de demanda. Percebam que quando a gente fala assim, quanto maior o preço, menor a procura. E quanto menor o preço, maior a procura. Nós estamos, na verdade, deixando de lado outras variáveis que nós já vimos aqui, como gosto, preferência, né, sexo, idade, né? Isso daí a gente deixa tudo de lado para exemplificar uma determinada situação. E quando nós fazemos isso, nós estamos utilizando ceteris paribus. Ceteris paribus eu vou explicar uma situação, uma determinada situação, deixando de lado outras variáveis, né? Deixa-se de lado outras variáveis. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Por isso que a inclinação dela é inversa e negativa, né? Por isso. Aqui, ceteris paribus novamente. E aqui nós vimos que uma coisa bastante importante também, que é deixar bem frisado, que nós vimos no slide anterior, é essa variação em que há no preço, uma variação que há no preço e depois na quantidade demandada, né? Houve uma variação aqui no preço e depois houve uma variação na quantidade demandada. Isso se dá ao longo da curva, né? Ao longo da curva. Olha só. Considerando os ceteris paribus. Considerando os ceteris paribus. Um outro exemplo de ceteris paribus, utilizando a inclinação da curva, é o exemplo da coxinha. Vamos pegar a coxinha. Vamos pegar a coxinha aqui. E nós estamos na universidade, e a universidade tem o restaurante A, o preço da coxinha é R$ 5,50. E na lanchonete B, o preço da coxinha está R$ 4,50. Utilizando o ceteris paribus, a palavra ceteris paribus, eu pergunto para vocês, entre o restaurante A e o restaurante B, qual é que vocês vão comprar a coxinha? Vocês vão comprar, a maioria vai falar que vai comprar a coxinha no restaurante B, né? Alguns vão falar assim, depende, né? Depende. Se eu perguntar, depende do quê? Depende do gosto, depende da massa, depende do atendimento, ela foi fritada agora, a outra foi fritada à tarde, né? Então esse depende,
Esse depende, na verdade, são as variáveis que nós deixamos constantes, inalteradas e não estamos utilizando aqui nesse nosso exemplo, desculpem, somente para utilizar a explicação da curva de demanda, que ela é inclinada negativamente e tem uma variação significativa no preço e vai determinar aqui a quantidade demandada, né? Se aumenta, se diminui. Por isso que o ceteris paribus, ele deixa as variáveis de lado, acaba deixando as outras variáveis que são importantes de lado. Porque à medida que nós colocarmos essas variáveis na nossa explicação, essa curva de demanda, ela passa a sofrer um deslocamento que nós vimos aqui sucintamente, né? Um deslocamento sucintamente da curva. Porque tem uma aula específica do deslocamento da curva. Mas a partir do momento, como nós falamos dessas variáveis, que elas são importantes para a análise da demanda, a partir do momento que a gente coloca essas variáveis no nosso exemplo, a curva de demanda ela passa a ter um deslocamento, né? Então, por isso que eu utilizei esse deslocamento na nossa explicação, para ver como que é a diferença da curva parada e da curva se deslocando, utilizando essas variáveis que nós vimos, como renda, emprego, expectativa, né, gosto, preferência. E aí a gente termina mais uma aula falando da teoria da demanda, que é a aula mais básica da microeconomia, e isso vai, na verdade, se aprofundando cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade para qualquer tipo de dúvida. Ok? Muito obrigado.